Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Quero nesta oportunidade trazer uma palavra de Deus ao seu coração, palavra de esperança. O Senhor pergunta ao profeta Ezequiel no capítulo de número 37. Ezequiel diz que o Senhor levou ele em uma visão ao meio de um vale. E Ezequiel começou a observar na sua visão que ele estava no meio de um cemitério, onde os ossos estavam sequíssimos. E nesta visão o Senhor pergunta ao profeta Ezequiel: Filho do homem, porventura poderão reviver estes ossos? E o profeta Ezequiel disse: Tu o sabes, ó Deus. É como se o profeta estivesse dizendo: Senhor, se tu quiseres que tenha vida, terá. E uma das coisas importantes é que o Senhor, ele ordena que o profeta profetiza sobre aquele vale. E o profeta, segundo a ordem que Deus estabeleceu, ele profetiza. E o importante é que quando o profeta profetiza segundo a palavra do Senhor, ele ouviu ruídos naquele vale. E é importante que quando o profeta desperta, ele começa a ver algo extraordinário acontecendo. Ele diz que viu um ruído naquele vale, os ossos se juntando aos seus próprios ossos, e começou a criar pele, tendões sobre aqueles ossos. E o profeta Ezequiel, ele observou um exército de sobremodo numeroso, e ele disse: Senhor, eis aí um grande exército, mas neles não há espírito. E o Senhor ordena que o profeta profetize, sopre sobre aqueles ossos o seu espírito. E ele sopra, ele ordena. E de repente, ao profeta Ezequiel que todo aquele exército era Israel, era a casa de Israel, que eles estavam sem esperança, que eles foram levados para a Babilônia por Nabucodonosor, e segundo a palavra de Deus, eles passariam 70 anos naquele lugar. E por causa do tempo, eles tinham perdido a esperança de voltar para a sua casa, para a sua pátria. E eles ficaram desanimados. E uma das coisas que nós aprendemos nesta passagem bíblica é que quando o homem ou a mulher de Deus perde o vigor, perde a esperança, tudo se torna mais difícil. Mas Deus, ele estava mostrando ao profeta em visão a real condição que o povo se encontrava. Mas a partir do momento que aquele povo entendesse que o Deus de Israel, o Deus Todo-Poderoso, estava disposto a conduzir aquele povo de volta para a sua terra, para a sua pátria, se eles crescem, se eles acreditassem, eles retornariam para a sua terra. O Senhor continua dizendo neste mesmo capítulo, dizendo: Ezequiel, eu abrirei as sepulturas, eu ressuscitarei um povo meu e neles eu colocarei o meu espírito. Um homem e uma mulher de Deus
tomando posse na palavra de Deus, naquilo que nela está estabelecido, nós teremos possibilidade de ficar de pé, de permanecer de pé. Se os sonhos que foram embora, eles voltarão, eles serão reavivados, serão renovados, porque o Deus que nós servimos nos coloca de pé. O Deus que nós servimos, ele está disposto a lutar, batalhar por nós, quando nós decidimos vivenciar a proposta de Deus nas nossas vidas. É como se o profeta Ezequiel estivesse recebendo de Deus orientações para dizer ao povo: não desanime, não perca a esperança, porque o Deus que nós servimos é um Deus que abre as sepulturas e ressuscita um povo. É como se Ezequiel estivesse dizendo: Deus está ressuscitando a esperança de vocês. Deus está ressuscitando os sonhos. Deus está ressuscitando a alegria. Deus está ressuscitando o sonho que se perdeu. Ele pode ser restaurado. Nós podemos estar de volta, de pé, triunfante na presença de Deus. Observa que certa feita Jesus ia entrando na cidade de Naim, e uma mulher e uma multidão ia saindo de dentro da cidade, e entre aquele cortejo ia uma mulher que tinha perdido a única esperança de ser reconhecida pela sociedade daqueles dias, que era o seu único filho. Ele era a sua herança. Mas a história bíblica nos diz: enquanto aquela mãe estava chorando, enterrar o seu único filho é como se fosse enterrar os seus sonhos, o seu desejo de viver, de sonhar, de ser alguém na comunidade dos seus dias. Mas Jesus ia entrando na cidade. É como se os sonhos que foram embora, aquele que ressuscita os sonhos, estava entrando na cidade. E Jesus se direciona àquela mãe. Jesus se direciona para aquela mulher que estava em um momento de angústia, porque os seus sonhos tinham ido embora. Jesus disse: mulher, não chores. E Jesus ordena aquele jovem que levanta daquele caixão. E a gente observa que para os judeus naqueles dias acreditar que alguém poderia ressuscitar era quase impossível para eles. Até os sacerdotes que ali estavam a quase 10 metros de distância do caixão, porque não podia tocar em mortos. Jesus vai ao encontro daquela mãe, toca o esquife e diz: jovem, eu te ordeno, levante-se. Jesus ressuscita esperança. Jesus ressuscita sonhos. O Senhor estava falando através do profeta Ezequiel que se a nação de Israel acreditasse, se ela voltasse a sonhar, seria apenas um povo numeroso, mas um povo cheio do Espírito, um povo de coragem, um povo que escreveria a sua história entre a história dos povos, de um Deus que é poderoso, que independente aonde o seu povo está, Deus está disposto a batalhar por eles quando eles confiarem em Deus. Nós precisamos confiar em Deus. Em vez de nós perdermos a última esperança que temos, nos afogarmos nas lágrimas, nas tristezas, nas dores, nas angústias, Deus está dizendo: confia em mim, acredite em mim, confie, porque o sucesso é garantido. Não perca a esperança, mas acredite. Isaías, no capítulo 40, nós observamos Isaías, a partir do versículo 28,
29, Isaías diz que Deus dá força ao cansado e levanta aquele que não tem nenhum vigor. Ele diz que os moços tropeçam e caem. Os velhos cansam e se fadigam. Ele diz, mas os que esperam no Senhor, eles renovarão as suas forças. Eles voarão com asas como que de águia. Eles correrão e não se cansarão. Eles caminharão e não se fadigarão. O segredo é confiar no Senhor. Isaías 43, versículo 13. Isaías diz que antes que houvesse dia, eu sou. Não há quem faça escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Não era porque Israel estava na Babilônia que eles poderiam perder a esperança de voltar. O salmista ele declara que os israelitas sentavam à beira do rio Quebar, penduravam as suas harpas nos salgueiros e nós chorávamos de saudade, lembrávamos de Sião, dos louvores que lá entoávamos. E a Bíblia diz que aqueles que lhe oprimiam diziam, cantem louvores para nós como vocês cantavam em Jerusalém. E a declaração de um povo abatido é, como nós poderemos louvar se nós somos escravos? Às vezes nós, diante das situações, achamos por melhor reclamar e aceitar a situação do que batalhar para vencer. Não era porque Israel estava escravo que eles deixariam de louvar a Deus. Abacuque ele deixa uma declaração muito bem para que nós possamos tomarmos posse. Ele diz, ainda que a figueira não floresça, ainda que o fruto da oliveira minta, falte ovelhas no aprisco, gado no curral, mas todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. O crente glorifica a Deus não é por causa dos tempos bons. O crente glorifica a Deus porque Deus é poderoso. Não adoramos a Deus por aquilo que Ele pode proporcionar nas nossas vidas. Nós adoramos a Deus por aquilo que Ele é, por aquilo que Ele representa. É por isso que o Senhor disse para Moisés em Êxodo capítulo 3, quando o faraó perguntar acerca de quem te enviou, ele diz que o eu sou te enviou. Deus, Ele é autossuficiente para mostrar quem de fato Ele é. Deus faz juramento por Ele mesmo, porque esse Deus que nós servimos, Ele é autoexistente. E se nós crermos no Senhor, nós teremos posse. Nós não vamos andar de cabeça baixa, mas vamos andar de cabeça erguida em meio às circunstâncias, seja ela adversa, se o vento está soprando contra, se o vento está soprando a favor, mas nós crermos na palavra de Deus, nós seremos vencedores. É isso que a palavra de Deus nos garante. Em Deus nós seremos mais do que vencedores. É por isso que Paulo, escrevendo aos Filipenses, ele diz, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Quem nos fortalece é Deus. Se Deus nos fortalece, Ele é a garantia da nossa vitória, Ele é a garantia do nosso sucesso. Ele vai nos dar força para nós vencermos qualquer dificuldade que porventura nós poderemos enfrentar, mas confiante que Deus, Ele é poderoso para fazer muito mais do que pedimos ou pensamos. Que Deus te abençoe, que Deus te dê graça,
Continue perseverante na presença de Deus, triunfante, acreditando que o nosso Deus é o Deus que te conduzirá ao sucesso e não ao fracasso.